Cauã, me diz uma coisa. Dá pra gravar no Meet? Não dá não, né? Dá, mas precisa de computador, né? Ah, cara. Aí é injusto, mano. Aí é injusto. Ô, me diz uma coisa. Quanto tempo vocês começaram o jornal Quincas Borba? Ele foi inaugurado dia 16 de fevereiro, mas eu penso ele desde o ano passado. E a Camille já estava desde o começo ou ela veio recentemente? Eu entrei desde o começo que ele criou do Marciano. Desde que ele falou que queria ter gente no jornal, eu já quis entrar já. Ah, que da hora, mano. Ô, vocês entrevistaram o Cortella, né? Entrevistaram o Cortella. Pô, mano. Como é que foi isso, velho? Infelizmente a Camille não participou, né? Não pôde É. ter, mas por conversar com o cara ali na frente ali. Inclusive eu só fui me dar conta que era ele mesmo depois no meio da entrevista. Aí eu comecei a ficar nervoso, fiquei mexendo. Cara, ó, e vocês entrevistam muita gente foda, né? Ah, O cara do Ombo lá. Como, é, como que você chegou até ele? Como que vocês chegaram até ele? Tipo, ele mora no Canadá, mano. Instagram mesmo. Foi bem. Com ele foi mais simples, né? Sim. Ô, Camille, você também convida o pessoal ou é só o Cauã? Então, tá sendo o Cauã por enquanto, mas se a gente quiser, tipo, convidar e tal, é porque o Cauã, ele é mais experiente nisso, daí ele consegue ter mais ideias, aí ele vai e convida. Mas a gente também pode convidar as pessoas e tal. Ah, da hora, mano. Ô, Bia, você tava com alguma pergunta pra fazer? Tô observando. Qualquer coisa eu falo, fica tranquilo. Ah, ô, mano, Eu... o jornal de vocês é de escola, velho? Por conta que eu tinha visto que algum de vocês tinham feito que o Cauã tinha feito algum jornal de escola, ou não? E ele. Eu não sei. Ele é uma rede, né? Uma rede Camões que tem hoje 4 jornais. Mas Uhum. em cada escola. Mas não é da escola, é na escola, né? E quantos membros são? Do Quincas, Borba aí são 5, né? O Bruno faz parte? Não. Aquele dia ele participou como convidado, né? E pra Ah, ajuda também. Que é pelo. vocês já pensaram em chamar convidados sempre que vocês forem entrevistar alguém? Não. Eu chamei o Bruno e um outro professor porque. Pra ajudar na gravação, tudo, né? Uhum. Ô, Camille, como que foi para você participar pela primeira vez do Quincas Borba? Foi uma experiência diferente? Foi bem diferente. Eu nunca tinha tido isso. Daí, quando eu comecei a gostar de jornalismo, porque eu nunca gostei. Acho que muita coisa de nerd, essas coisas. Eu não sou tão assim. Mas aí, quando eu comecei a gostar mais. Então, quer dizer que você tinha algum problema com coisa de nerd, é isso? Tipo assim, é que eu não gosto assim de que as pessoas me vejam como nerd, mas eu sou. Só que as pessoas não podem saber disso, entendeu? Sim. Quietinho. Pô, A gente faz. cara, coisa de nerd é foda, mano. Hoje em dia tá na moda. É, É verdade, tá na moda hoje em dia. O momento chegou, gente. Agora é a hora. é. Pô, mano, me diz uma coisa. Por que tu acha que jornalismo é coisa de nerd? Tipo assim, jornalismo é algo que todo mundo gosta de fazer e é ótimo pra comunicação. Porque é muito difícil. Eu acho muito difícil. E eu não tinha experiência. Daí a primeira matéria que eu fui escrever, ficava perguntando pro Cauã como é que fazia, porque eu não sabia fazer. Aí pra mim era coisa de nerd. Se eu não sei fazer, é coisa de nerd. Ô, Cauã, todo Tá mundo muito que. difícil, nerd. É, Cauã, todo mundo que tá no Quincas Borba já sabia escrever antes? Tipo assim, escrever uma matéria e tudo mais? Conseguiria escrever antes de estar no jornal? Eu não sei, porque eu acho que não, né? Porque
aonde que surgiria uma coisa onde eles teriam que escrever uma matéria? Eu acho que todo mundo, né, tem uma noção aí, porque, sei lá, ler alguma notícia, né? Uhum. Mas você acha que todo mundo consegue escrever uma matéria? Ou tu Claro. acha que tipo, não é um texto comum que todo mundo escreve? Qualquer um pode escrever, né? É só você ver lá o lead lá. Inclusive, a professora tava até passando isso. Onde, como, quem, quando, por quê. Cara, ó, me diz uma coisa. Todo mundo que tá no Quincas Borba, todo mundo que tá no Quincas Borbas, sempre tá na mesma entrevista ou não? Tipo assim, eu sei que você dividiu o pessoal, né? Pô, mano, 3 entrevistas por dia é muito, né? Nossa. Então, mas todo mundo sempre tá na mesma entrevista que vocês fazem? Tá todos os 7? São 7? Eu, que nem hoje, aconteceu de ter 3 entrevistas no mesmo dia. Uhum. Sim. Mas eu procuro dividir, por exemplo, uma pessoa não participou da do Cortella, aí vai para uma outra. Que nem hoje, eu não sei se tu conhece, mas o Emílio lá do. Eu falei pra tu, Ah, o Emílio, do Pânico? biologia lá do Blá Blá Logia. Não conhece? Não, não conheço. Muito bem, não. Mas é um cara lá. Então, e vão entrevistar ele. Aí uma parte vai pra lá, só que ocorre problema aí, tem gente que não pode, aí vai mudando, né? Mas inclusive, tem que. As, no- as, a maioria das entrevistas são feitas por toda a rede, né? Pelos 4 jornais. Então sempre Uhum, tem um de cada, ou 2, né? uhum. Sim, E e como como tu você sabe faz que para todo mundo. escolher as pessoas? Geralmente o que não participou de uma faz a outra, né? Isso é sempre. Porque eu imagino que, tipo assim, se é alguém bem top, todo mundo vai participar. Aí a gente E, considera isso também, né? A gente vê lá. Junto a gente cara, um acordo. como tu sabe que a galera vai ter potencial para poder fazer sem você, sabe? Por conta que, tipo assim, as pessoas são diferentes, né, uma das outras. Tem gente que pode não conseguir entrevistar e tudo mais. Como é que tu sabe que elas vão conseguir? Por conta que às vezes as pessoas podem ficar nervosas e tudo mais. Não tem problema, né? Porque a gente tá lá aprendendo junto, né? Então, porque cada um, como você falou, cada um tá num nível, né? Um já, mesmo sem fazer aquilo, já tem uma experiência que nem a Camille, já, mas agora os outros são mais tímidos. Mas não vejo problema. A gente tenta deixar todo mundo igual aí, né? Uhum. Ô, Camille, tu era tímida antes? Não, nunca fui tímida. Por isso que eu quis entrar, porque eu gosto muito de fazer entrevista, eu gosto muito de conversar com as pessoas, interagir, essas coisas. Aí eu pensei que seria bom, sabe? Eu participar disso, entrevistar as pessoas. Eu gosto muito de falar. Uhum. Inclusive, as pessoas tímidas, elas têm. Você já chamou alguém que era tímido antes pro jornal? Já, né? Tem gente lá que é tímido. É. E eles se saem bem? Sim, viu? A gente não teve muita oportunidade de fazer uma entrevista assim, meio que ao vivo, né? Uhum. Geralmente é mais assíncrona, mas ultimamente está sendo muito assíncrona, porque a gente manda as perguntas, o entrevistado manda as respostas, mas o pessoal perde o medo, né? A vergonha. E é quanto tempo? Quanto tempo de entrevista? Depende, né? Se o cara foi muito importante, que nem com o Cortella, teve 20 minutos de entrevista. Ah, cara, eu acredito. O Cortella marcou um horário com vocês, eu quero tal tempo. Por conta que tem gente que deve fazer isso, né, mano? Eu quero, tipo, meia hora de entrevista, alguma coisa assim. Eu conversei com a assessoria deles, né? Ele fala Uhum. que ele teria um horário para aquele dia, sexta-feira, às 5 horas. Caralho, mano. Velho,
Foi foda. Ah, Caralho. eu recebi o e-mail lá deles lá, que teria um horário. Foi bem legal, né? Porque ainda até que o horário não era muito bom pra mim. Ah, mas pô, Cortella a gente dá um jeito, né? Sim, mano, tu fica emocionado, velho, ao falar do Cortella, isso é foda. É, É, porque eu e, começo a mexer. sim, e tu é fã do Cortella, né? Tu e o Bruno. É, Cortella, Karnal, né? Foda. Por que vocês não tentam falar com o Karnal agora? Tipo, se chamaram o Cortella, talvez ele veja lá e fala, pô, mano, o Cortella foi lá. O Pondé também. Acho que o Pondé aceitaria. Eu não sei, o Pondé eu não fui atrás, mas o Karnal sim. O Karnal também, mas não obteve resposta. O quão complicado é chamar gente grande? Às vezes eu fico até meio com raiva, né? Porque tem gente que não é importante, não é famoso, mas se acha. Então aí fala, esse dia eu não vou poder só pro mês que vem, por exemplo. Uhum. Espera, tudo mais, né? Aí eu, Ah, eu entendo. Entendo muito bem. né, você vai, é você, né, que procura os entrevistados? Sim, claro, né? Tem que procurar e tudo mais. E, cara, é complicado. É complicado, é complicado. Eu tava conversando com o Glauco Marques, ele é um dublador, ele dubla um dos protagonistas de One Piece e tudo mais. Ele tinha aceito, só que daí eu fui conversar com a assessoria dele, também aceitaram, só que na hora de me passar o dia, daí eles não me passaram. E eu tô até hoje pensando, cara, será que eu deveria ter perguntado que dia que ele iria? Ou não? Ou será que eles iriam me passar? Então é assim, né? Mas é Tá legal os dois esperando. quando Sim, eu não sei, eu não sei. Tomara que eu esteja enganado. Tomara, tomara. Tomara que só o cara que tinha que me passar o dia ele tenha esquecido. Eu vou ficar triste, perdi uma oportunidade foda. Daí é foda, mano. Cara, então, como que você chegou no cara do Ombo? O cara é brasileiro? O cara que fez o Ombo? ele é Rio Clarense. Caralho, Então aí caralho. e eu não sei se foi por causa disso, mas eu acho que deu uma facilitada, né? Conversei lá Ah, pelo Instagram lá, só mandei mensagem. Depois de um tempo ele respondeu. Foi gente boa. cara, da hora, por conta que normalmente esse cara demora, né? Esse cara demora pra responder. Demora muito. E é foda. Minha Ô, ansiedade Camille, chora. sim. Camille, só uma pergunta. É Camille ou Camille? Camille. Camille, foi mal, eu tô falando seu nome errado até Não, agora. tudo bem, fica tranquilo. Ô, Eu Camille, também falei Kemily uma vez. Quando eu chamo ela de câmera, ela por dentro. ô, 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 Camille, se tu pudesse chamar alguém, quem que tu chamaria? Olha, então, tem que pensar muito sobre quem vai chamar, porque a gente tem que visar que o jornal não é só nosso, não é só um jornal, sabe? Que as pessoas de fora vão ver, as pessoas da escola também vão ver, entendeu? Eu acho que se não fosse assim, só, tipo, se não fosse da escola também, eu chamaria dubladores de séries que eu gosto. Eu acho que seria muito interessante isso. Sim, e por quê? Tipo assim, vocês poderiam chamar algum dublador de uma série que vocês gostam, tá ligado? Só que Mas pensa o quanto seria complicado. Porque, tipo, não, as pessoas grandes, assim, ficam meio assim, com o jornal, assim, que tá começando a crescer. sim, eu entendo, mas não é complicado tu chamar dublador, não. Eu chamo toda semana. Não, Sério? não é. Eu chamo toda semana. Sim, eu chamei os dubladores. Eu não sei se você conhece Attack on. Eu não sei se tu conhece Attack on Titan. Conhece? Sim. Então, eu chamei o dublador da história, Ymir. Eu chamei. Semana passada eu chamei a dubladora da Ranger. Eu não sei se tu assiste. E não é complicado, assim? Não, tipo, Não. eles não ficam É meio fácil. assim? Eu chamei um dublador também de Boku no Hero, que é do Kirishima. Ele aceitou de boas. E, cara, é tranquilo. É tranquilo chamar. É normal, sabe?
Não, Eu não. achei que fosse mais complicado. Assim, como eu nunca tive experiência, eu achei que eles iam ficar meio, sabe? Ah, não, os caras respondem, tipo assim, de boa, sabe? Os caras respondem tranquilamente, é só vocês chamarem que eles respondem. Tem uma dubladora muito boa, chamada Júlia de Brito. Ela tá aceitando, depois que ela foi no meu podcast, depois que ela foi no nosso podcast, ela começou a aceitar qualquer outro podcast para participar. Então é só vocês chamarem que ela aceita. E ela é muito gente boa. Ela é muito gente boa, cara. Tipo, ela é muito gente boa. Ela é fofíssima também, fofíssima. Ô, inclusive, mano, você acha que ter 20 minutos de entrevista facilita muito chamar os caras? Geralmente 20 minutos. Se eu chegar a perguntar, sugerir, né? 20 minutos de entrevista. É difícil eles verem, né? Mas eu acho que facilita, né? Porque 20 minutos, sabe que vai ser aquilo lá. 20 minutos, começou aqui, acaba ali. Eu acho que sim, né? Uhum. Ah, foda, mano. Foda. E me diz uma coisa, como o pessoal da escola reage ao jornal que vocês publicam? Ou eu vi que você entrevistou o Cortella, viu? Oh, bem legal, né? Pessoal, principalmente a parte de professor e diretor, dá um. Eu acho que eles se sentem orgulhosos, né, de ter alunos assim. A diretora, né? Sim, faz sentido, até por conta que quase nenhuma escola tem jornais assim, né? Na minha escola, tipo assim, a diretora falou, pô, vamos fazer um jornal. Daí a gente fez um jornal, a gente fez. Durou 2 dias e nesses 2 dias ninguém leu. Então daí a gente abandonou logo depois. Era... E normalmente é isso que acontece com qualquer jornal de escola. É verdade. Você sabe que agora tá tendo mais jornal de escola. Eu não sei por quê, não sei se é coincidência, mas o ano passado a gente tinha o Camões, né? Aí esse ano teve o Quincas, aí que montou a rede. Mas o ano passado, quando a gente fazia lá, a gente tinha três. Tinha o teatro, o jornal e a gravadora. Que seria podcast e tudo aí. Esse ano, agora, o governo tá no currículo paulista esses três negócios. De ter jornal, tá? Ter jornal, de coisa propondo os alunos fazer podcast. Ah, que da hora, mano. E qual é a diferença de jornal e podcast? Na sua opinião, e Camille também quer a sua opinião. E Bia também quer a sua. Então, começa aí, Cauã. Qual é a sua opinião? Qual é a diferença de jornal e podcast? Depende, né? Se for jornal escrito, já tá toda a diferença, né? É escrito. Aí, Não, um jornal de entrevista mesmo, sabe? podcast geralmente é mais áudio, né? A não ser se for um tal do videocast, né? Aí que não sei o que lá. Não tem diferença, não tem diferença. Tem porque Não você tem. tá na tela lá e. Ah, Lá... mano. Não, pode falar. Foi mal, eu te cortei. Não, vai, Camille. O que pra eu falar? Qual é a Qual é a diferença diferença? de jornal e podcast? Do jornal, assim, né? Eu acho que não tem uma diferença, porque pode ser que aborde outros temas, mas isso não. Porque cada lugar é um tema diferente, mas não, para mim não tem diferença. Só que eu não gosto de assistir jornal e assistir podcast eu gosto. E Bia, qual é a sua opinião? Olha, não sei muito bem, mas talvez seja o jornal seja algo mais formal, mais sério, e o podcast seja mais entretenimento, algo mais livre. Uhum. A minha opinião é a seguinte: o podcast como a Bia falou, é algo mais livre, sabe? Vocês normalmente não têm pauta e tudo mais, é normalmente mais de 1 hora de conversa, beleza? E a entrevista é sobre a carreira do ator, sabe? É sobre a carreira de tal pessoa. Inclusive, eu estava conversando com meus amigos antes da gente gravar e tudo mais, e um cara falou, e daí eles estavam discutindo sobre se podcast seria melhor você conversando sobre a carreira ou a pessoa mostrando quem ela realmente é, sabe, fora da carreira e tudo mais.
Daí um cara falou assim, mano, se eu quiser ver a pessoa falando da carreira dela, eu vou ver uma entrevista. Vou ver uma entrevista. Por conta que, exatamente, podcast, a pessoa mostrando que ela realmente é. Afinal, a pessoa nem sempre é aquilo que ela é fora da vida profissional, sabe? Então, daí eu acho que é isso. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Falando de uma forma melhor. Cauã, tu acha que se a entrevista de vocês tivesse 1 hora, seria um podcast? Não seria, né? Porque já estaria tendo gravado. Então foi uma entrevista, mas foi mais uma conversa, porque eu não perguntei quantos anos você é professora. Eu perguntei, e a filosofia? Eu perguntei coisas aí, né? Agora, se eu tivesse perguntado quantos anos você está na educação, por que escolheu a educação, né? É tipo o nosso último podcast, onde a gente falou coisa totalmente aleatória. A gente só ficou lá filosofando, né? Foi 1 hora de conversa e a gente só filosofando lá. Sim. Né? Então, cara, e me diz uma coisa, por que vocês escolheram o Meet pra gravar? Não sei, né? Porque a gente usa ele todo dia, nas aulas aí. Então, Bem mais fácil do sim, que esse treco aqui. Eu não entendo esse negócio aqui. não. Parece aquelas vó que vai mexer assim e fica assim, ó. É, O que isso aqui? Cara, ninguém usa. Ninguém usa, mano. Viu, mas Eu usava. dá pra gravar pelo celular? Dá pra gravar. É o único aplicativo que não precisa pagar, então tá de boa. E dá pra usar pelo celular. Cara, assim, o pessoal usava muito Skype em 2014, 2013. Por aí. Eu usava muito o Skype, eu usava muito. Mas Eu daí, usava depois. pelo celular pra jogar com os amigos, ficar conversando e jogar ao mesmo tempo. Mas hoje em dia tem o Discord, né? É, O Skype ninguém usa o Skype hoje em dia. É que, assim, eu sou meio preguiçoso, então eu poderia fazer pelo Discord, só que no Discord tem que botar bot, sabe, mano? No Discord tem que botar bot, ninguém sabe colocar bot. Ninguém sabe. E é ruim, mano. Tipo assim, você vai ver um tutorial de como colocar bot, você não entende nada. é verdade. E tem que ser pelo computador. Eu não tenho computador também. Ô, Bia, você tem computador? Tenho. Então você pode colocar bot, por favor? Se eu souber, se eu aprender a pôr, eu até posso pôr, Beleza. sim, a gente pode conversar. Eu tenho uns amigos que sabem, a gente tenta. Que eu acho que seria bem melhor. Mano, me diz uma coisa, vocês não conheciam o Skype antes de vocês fazerem pelo Meet? Vocês não sabiam que tava para gravar assim? Eu Eu achava que só o Meet dava pra gravar. Dá se pagar, né? Mas dá para gravar mais de 1 hora? Eu tava vendo e eu acho que não dá, não. O Meet? É, Dá, uma vez eu gravei pro Cauã. Sim, deu 1 hora e meia, né? É. cara, o Meet permite até 1.000 pessoas, mano, no Macau, velho. 1000? Não é só 1.000? 100? Não, é 1.000. É que ontem minha mãe, o primo da minha mãe acabou morrendo ontem, né? E daí ela tava lá num funeral online, onde tava todos os amigos dele, familiares. Mano, 570 pessoas ao vivo. Caramba! Eu achava que era só 100 pessoas só. Não, 570 pessoas na mesma call. Nossa. Como isso funciona? Todo mundo falando junto ao mesmo tempo. Não, os cara desativaram o áudio. Até por conta que era um funeral, né? Os caras não podem ficar falando enquanto os outros estiverem lá falando também, né? Então, cara, não, mas imagina 570 pessoas falando ao mesmo tempo. Nossa. Não dá, velho. Não dá. Tem que deixar desativado. Tem, sabe? Tem que deixar desativado. Ô, Cauã, tu pretende chamar mais pessoas pro Quincas Borba ou não? Pra participar dele ou pra entrevistar? Pra
Para entrevistar. Não, para participar. Entrevistar é óbvio, né? Vocês não vão parar agora. Então, então para participar. Eu sei, né? Mas eu quero aluno, né? Eu entrei lá no Marciano esse ano, né? Então não conheço muita gente, mas eu quero aluno para participar. O jornal é dos alunos, né? Ah, claro. Mas vocês não poderiam chamar alguém mais velho? Eu acho que quando, tipo assim, se chama, tipo, o professor Bruno, tá ligado? Ele pode acabar dando uma moral maior. Vocês não acham isso? O Bruno até sim, mas eu não. Eu ando meio atento com essas coisas, viu? Porque principalmente com adulto aí, né? Então eu É, prefiro aluno. sim. É por conta que às vezes adulto pode querer tomar, né? Pode É, querer, tipo, né? Daí é foda, é foda. É foda. Cara, é por isso que, tipo assim, tem muito aluno bom, né? Você acha que todo mundo que é extrovertido consegue fazer uma entrevista? claro, né? Porque geralmente eu tenho que falar, então ela vai falar. E qualquer Ah, um. mas. Ah, continua. Foi No mal. começo o pessoal fica meio tímido, né? Tipo, inclusive, nas entrevistas fica uns minutos em silêncio. Uns segundos sem ninguém falar nada. Porque ninguém sabe, é eu que tenho que falar. Mas com o tempo depois isso aí, um acaba de falar, o outro já joga em cima, fica bom. Uhum. Eu, eu entendo, mano, eu entendo. Cara, na minha primeira entrevista que eu fiz, eu falei muita merda, mano. Eu falei muita merda. Até por conta que eu fui descobrir que a menina que eu fiz minha primeira entrevista era enfermeira, e, tipo, 5 minutos da gente. 5 minutos depois, 5 minutos antes da gente começar a entrevista. Ou seja, não deu nem tempo de eu pesquisar o que era pra falar, sabe? Então eu falei coisa aleatória. A gente foi lá, a gente falou de Alzheimer, déficit de atenção, câncer e coronavírus. Ah, que droga, eu esqueci que não pode falar coronavírus no YouTube. Ah, que droga. Foi um pi É. assim, pi. Ah, cara, não, vai assim mesmo, vai assim mesmo. Até por conta que é um saco ficar editando, eu odeio editar. Cara, é muito chato. É É muito péssimo chato. mesmo. Horrível, horrível. E eu uso o O KineMaster. Lourenço editando é ótimo. Perfeito. Sim, cara, eu fico com raiva, mano. Eu fico com raiva. Mano, só pra ter uma ideia, um dia foi assim, né? Eu editei uma vez, demorou 3 horas pra carregar o vídeo, né? Faltando 99% deu falha no vídeo. Nossa. Deu falha. E depois eu tive que fazer de novo. E adivinha? Demorou 3 horas, deu falha novamente. É, Nossa. eu comecei a editar meia-noite, 6 horas da manhã eu tava tendo que editar novamente pela terceira vez. E daí na terceira vez deu falha de novo. E daí eu pensei, foda-se, vai assim mesmo, tá com muita falha, foda-se, vai assim. Por conta que, mano, eu upei. Assim, eu comecei a editar meia-noite. Eu upei o vídeo 9 horas. Nossa. 9 horas da manhã. Não deu. Depois eu pensei, cara, quer saber? Eu vou fazer com câmera. Eu nunca mais vou editar na minha vida. Nunca mais. E daí, a partir de agora, eu só faço com câmera. Daí eu não tenho que editar. Daí fica de boas. E, mano, é muito melhor. Você edita as coisas ou você deixa como tá? Ah, eu edito, né? Mas que nem a do Cortella não teve muito o que editar, ainda bem, mas editar pelo celular você não quer passar raiva de É graça. horrível, mano. É horrível, é horrível. Eu usava um programa pirata, né, do KineMaster. Eu não sei se tu conhece o KineMaster. Você conhece? Não. O KineMaster, ele é muito bom. Eu usava um programa pirata, só que um dia eu fiquei sem internet. E daí eu falei, bom, eu vou ter que baixar aqui as coisas, né? Eu vou ter que baixar os filmes e tudo mais, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem internet. E daí eu excluí o programa. Daí eu falei, depois eu baixo. Passou um dia, a internet voltou e eu nunca mais consegui baixar, nunca mais achei. Ou seja, eu fiquei sem programa. Lourenço é foda, mano. Eu sou muito foda nisso, mano. Eu deveria prestar mais atenção nas coisas que eu faço. É foda, é foda. Qual programa que tu usa pra editar, mano? Eu não sei o nome. Eu edito o Vui. O Vui é muito bom. É o melhor editor de todos. Pelo celular. Porque pelo computador eu também não sei editar. Que
Pelo celular é ruim, mas pelo computador é 10 vezes pior. Ah, Que fica escrito uns negócios, primeiramente, já não fica escrito minha língua, em inglês. Eu não sei nem o que tá escrito. mano, editar não é difícil. Em inglês, aliás, não é difícil também. Tipo, você não sabe inglês? Eu não, oxe. Sério? Ô, Cauã, tu Sério. sabe? Eu não. Cara, eu só sei ler. Eu sei ler inglês. O meu problema mesmo é falar, sabe? Todo inglês que eu sei é aquele inglês merda de série, sabe? Aquele inglês ruim de série. Então, é o inglês que eu sei. Mas eu sei inglês. É isso que é bom. Tá. Só que o problema é que eu comecei a ver muita coisa japonesa e eu deixei inglês de lado. Agora eu não sei inglês. Eu sei espanhol. Eu sei ler perfeitamente em espanhol. Só que falar também é um pouco complicado o espanhol falar. Mas é bem mais fácil do que o inglês. Cara, que foda, mano. Espanhol não é tão difícil, né? Não é tão difícil. É bem, sim, parecido. Só que tem algumas coisas que pega. Tipo, é bem mais difícil. Uhum. Você conseguiria falar? Você conseguiria conversar com alguém em espanhol? Conversar, eu É. acho que só por, tipo, digitando. Por digitando eu conseguiria de letra. Só que falar eu já fico assim, olá, como estás? Meio assim, sabe? Olá. Sim. Eu entendo, entendo. Se vocês pudessem fazer se vocês pudessem aprender alguma língua, qual que seria? O Bia, essa pergunta vale para você também. Eu aprenderia o inglês. Eu acho que eu aprenderia o inglês também. E você, Cauã? Não sei. Sei lá, grego, latim. Grego e latim é Latim é foda, uma mano. boa. Aham. Mano, Aprenderia latim também. sim, mano, latim é complicado, mano. Latim é a língua dos mortos, né, mano? Você vai falar latim, vai invocar um capeta na sua sala sem querer. Mano, Tudo italiano. mano, inclusive, sexta-feira eu vou conversar com alguém que sabe latim. Vou conversar com alguém que sabe latim. Na verdade, o cara, ele sabe 7 línguas diferentes. Ele é foda. Caramba! Ele é foda, ele sabe... Se eu não me engano, ele sabe aramaico. Eu sei lá o que é aramaico. Que língua é essa? É uma língua morta. Nem sei o que é. Aramaico é uma língua morta. Acho que ninguém mais fala. Ele sabe latim, russo, grego, italiano, espanhol e japonês um pouquinho e depois eu não me lembro mais qual. Ele sabe muita língua. É foda. É foda, isso é da hora. Pô, se vocês pretendem seguir na carreira jornalística, Eu não. Cauã? Jornalismo escreve, né? Eu gosto de escrever. Mas eu acho que trabalhar num jornal, não. Por que não? Não sei. Mas se tiver uma oportunidade, eu acho que sim, viu? Mas, sei lá, me formar pra ser jornalista, acho que não. Mano, jornalista é foda, né, mano? Jornalista é foda. Se vocês pudessem se tornar jornalista, vocês apenas escreveriam ou vocês gostariam de entrevistar mesmo? Tá lá na frente da câmera? Na frente da câmera. E você, Cauã? Eu acho que escrever. Cara, Mas escrever. ser repórter, aí sei lá, falar de um crime que aconteceu. Uhum, sim. Pô, inclusive, se vocês quiserem entrevistar um jornalista, um repórter, eu posso passar o contato para vocês de um jornalista da TV Claré, que eu tenho, provavelmente ele aceitaria. Que ele é o apresentador de um dos jornais da TV Claré e eu acho que ele aceitaria participar. Eu vi lá que você entrevistou ele, bem legal. Ele é muito foda, mano. Ele me falou que jornalista sofre ameaça o tempo inteiro. É, Ele Imagino. Sim, é que ele falou assim, imagina só, você tá na cena do crime, né? E daí de um cara que morreu executado por bandidos, né? Cara, tu tá no local de alguém que foi executado por bandidos e nesse lugar é os bandidos que executaram o cara, tá ligado?
Então, meio que os caras vão estar lá te vigiando, sabe? Então, só que ele falou que ele sempre vai com a polícia, né? Obviamente. Daí ele falou que o que ele faz? Ele vê com a polícia quando que eles vão embora e tal. Daí ele vai antes da polícia. Até por conta que é isso, é o que tem que fazer, né? Tu nunca vai depois da polícia, né? Ou tu seria burro, né? Cara, mas é foda, né, mano? É foda, é foda. Cara, e me diz uma coisa, quanto tempo que vocês demoram pra escrever os artigos? Geralmente eu gosto de envolver mais o pessoal, então demora aí uns. Depende do pessoal, mas uns 3, 4 dias para fazer uma matéria, por exemplo. Da hora. E quem que é o líder de jornal? Tem um líder? É o Cauã. É o Não é? Cauã? É eu que É me o mato, Cauã. pra falar a verdade. Porque é eu que meio que coordeno lá, então eu me mato o dia inteiro. Porque é muita coisa. Eu tenho que falar com o pessoal aqui para ver com o outro ali. Às Então, vezes é um pouco difícil, porque tem gente que o outro pessoal do jornal não participa tanto assim, sabe? tem uns que Quem tá mais lá é o Cauã, que é o líder, um outro Cauã, assim, que tá entrando agora, e é um pouco difícil as pessoas não participarem tanto. Ah, cara, é foda, mano. Mas, tipo assim, todo mundo participa, obviamente, né? Todo mundo participa e tal. Sim, um pouquinho sim. Ah, cara, que da hora, velho. Que da hora isso. Pelo menos vocês sabem que a galera tá se importando com o que vocês estão fazendo. Isso é bom pra caralho. e que nem esse dia teve uma menina lá que fez o primeiro texto dela. Eu fiquei até contente quando entregou o texto. Eu pensei que eu não ia entregar, entregou em cima da hora, inclusive. Mas escreveu o texto lá, isso aí já é um avanço. Isso daí é o objetivo do jornal, né, inclusive. Uhum. Cara, sim, mano. É foda, velho. É foda isso. Tipo assim, a Bia, ela fez a primeira entrevista dela e foi foda. Foi foda, né, Bia? Foi foda. Foi, Só nossa, meu Deus, fiquei muito nervosa. até por conta que, como no jornal, né, a pessoa tá falando com outras pessoas, né? Não é só aquela pessoa que você tá entrevistando, né? Não é, tipo, vamos dizer que você tá falando com Cortella. Você tá falando com Cortella e mais os caras, tudo que vai ver o podcast de vocês. Se vocês falarem merda, né? Todo mundo vai ver que vocês estão falando merda. E E é aquele negócio, né? Se tá 40 minutos e falou merda, não tem como começar de novo. exatamente. Ah, mas dá pra cortar, mano. Isso que é o bom de não fazer ao vivo. Dá pra cortar. Oh, inclusive, vocês não fazem ao vivo por quê? Por conta daquela coisa do YouTube de ter 1000 inscritos? Ou porque vocês não conseguem mesmo? A gente nunca pensou em fazer ao vivo, mas tem esse negócio do YouTube aí também, né? Porque eu não tenho computador, acho que é só a Camille, né? E eu acho que até o entrevistado para fazer ao vivo ficaria meio assim também, né? Até por conta que, tipo, vocês são pequenos ainda, né? Imagina só, uma entrevista com um jornal pequeno ao vivo. A pessoa já não, É, né? Aí fode. Vocês podem fazer o seguinte, vocês fazem entrevista e colocam como estreia no YouTube. Daí, Geralmente. não é ao vivo, mas é um ao vivo falso. É um ao vivo falso. Vocês enganam as pessoas falando que é ao vivo. Daí, E cara, é, é foda, mas me diz uma coisa. Vocês acham que ao vivo vocês conseguiriam ficar. Vocês conseguiriam interagir muito melhor com o convidado ou não? Por conta que tem as perguntas, né, e tudo mais. E vocês pretendem algum dia ganhar grana com o jornal? Ou a grana inteira seria da escola? deixa eu responder o negócio do dinheiro, a Camille responde o da interação. Dinheiro a gente não quer. Inclusive, eu não vejo meio para que isso aconteça, mas inclusive eu já vou falar do jornal. Já. O jornal ele vem para educação, então não vai ter dinheiro porque eu acho que nem tem como. YouTube, você não, você sabe que não vai. De um outro lado não tem no que
entrevista que às vezes alguém chama, bem difícil. É só aquela entrevista e divulgação, então não vai ter nada. Mas Uhum. a única coisa que a gente faz que envolve dinheiro é produzir, inclusive no Quincas Borba não teve a oportunidade ainda, mas produzir uma revista. Uma revista impressa lá, um tamanho A5 lá, com as matérias nossas lá impressa. Isso daí já envolveria algumas outras coisas, né? Ah, sim, aí seria muito mais caro, né? Mas Então, vocês não poderiam fazer com papel normal, mano? Com aquele papelzinho ruim que todo mundo usa? Aquele papelzinho de folheto, né? É, o papelzinho de folheto. É esse mesmo, que daí sai mais barato, né? Ah, da hora, mano. E como que foi a ideia, mano? Pra tu fazer um jornal chamado Quincas Borba? E outra pergunta também, que depois disso, como que tu conseguiu convencer a escola a fazer esse jornal? Essa eu também quero saber. Porque no primeiro dia de aula já tava o Cauã já, com o jornal pronto, a escola já aceita. Eu participava do Jornal do Camões, você já ouviu falar? É, sim, eu já ouvi. Na verdade, eu já vi algumas publicações disso. Era seu jornal anterior, não era? Sim, hoje eu sou colunista lá. Aí ele era ali do Januário, aí eu fui pro Marciano e o jornal foi pro Zita. Aí eu criei um no Marciano também. E naquele tempo eu tava lendo Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí eu li lá o Quincas Borba, o personagem, né, o filósofo. Aí eu tive a ideia, eu falei o Quincas Borba, né? Aí eu fiz o nome, criei um site lá meio pelo celular lá, mais ou menos. Aí depois esse ano o professor me ajudou com o site, melhorou, ficou bonito lá o site, né? E qual que era a outra pergunta? A outra pergunta foi como que você conseguiu, sabe? Eu Ah, cheguei. não. Foi essa que tu respondeu agora, né? Não, foi como eu fiz. Ah, tá. Pra Então, escola aceitar. É, sim, como que tu conseguiu pra escola aceitar? Foi mal, minha memória é um pouco ruim. foi bem tranquilo, porque eu cheguei lá pra pegar o material didático lá. Aí eu perguntei lá pra vice-diretora, nem sabia que era ela, como é que eu faço pra desenvolver um projeto. Aí ela perguntou, eu sei que é o do jornal, eu não sabia se ela tava falando de mim, mas aí eu desci, sei lá, me levou lá pra falar com a diretora, ela não tava lá. Aí ela aceitou, é claro, né? Falou que bem legal, gostou. E teve uma coisa que eu gostei bastante, que ela foi lá na secretaria e pegou o jornal que eu tinha saído no jornal, que tava minha foto lá. Eu acho que foi em fevereiro e eu tinha saído no jornal em janeiro, lá no começo de janeiro. E eles tinham um jornal lá, com a minha foto lá, na secretaria. Isso daí que eu achei legal. E eles Foda, mano. aceitaram numa boa, falou. "Ô", depois eu cheguei, conversei com a diretora, legal, tudo. Uhum. Pô, inclusive, por que vocês não entrevistam a diretora, mano? Seria uma entrevista muito interessante. Vocês não acham? Sim, é que ultimamente tá muito corrido aí, né? Mas tá na. Pode ter a oportunidade, sim. Sim, inclusive eu quero chamar uma diretora de alguma escola aí pra participar também. Eu acho que seria muito interessante, mano. Imagina só, velho, como é que foi a jornada da pessoa pra ela se tornar diretora e o quão foda é ser diretor. Deve ser muito complicado, mano. É, Nossa. Até por conta que a gente sabe que adolescente tá sempre satisfeito com a escola, então, então deve ser. faz aquela pergunta lá pra Camille, lá da interação. Ô Camille, tu acha que se vocês fossem ao vivo, vocês acham que teria mais interação por conta que ia ter perguntas e tudo mais? Olha, eu acho que talvez sim, porque se as pessoas fossem interagir de verdade, né? Se não fosse só estar lá vendo, as pessoas têm que ter iniciativa delas também, de interagir com a gente, mandar perguntas. Se mandassem perguntas no meio, acho que seria bem mais interativo do que é, tipo, assim, sabe? Uhum. Então tá, a gente vai acabando por aqui, já estamos ficando com quase uma hora, tudo bem para vocês? Tudo bem. É, uma última pergunta, Camille. O Cauã, ele é um bom líder? É, ele é um bom líder.
Por mais que às vezes eu brigue com ele, porque eu falo que ele é muito mandão. Tô brincando, calma, você não é mandão, tá? Ah, mano, mano, Você é, complica ela, Lorena. mano, eu entendo, Cauã. Até por conta que, tipo assim, a gente meio que considera que, vamos dizer assim, eu tenho podcast, Cauã jornal, a gente considera que, tipo, tá, a gente precisa fazer o máximo possível, sabe? E quando alguma coisa sai do nosso eixo, Cauã, a gente já começa a pirar, né? Eu Mas entendo. Eu acredito que. Eu acredito que todo líder é meio assim, sabe? É meio. É Mas você sabe meio. Mandão. bastante, sabe? Eu mudei bastante depois que eu vi o que eu tava fazendo, que era lidando com o aluno, para que Sim, cada um evolua um pouco e num processo, um pode estar aqui, o outro lá embaixo. Então o modo de tratar esse é diferente desse, mas é cada um claro. subir. Tem que ter uma paciência bem. É, Imagina. Eu entendo, eu entendo. Eu entendo. Eu, às vezes, tipo assim, eu falo, tá, mano, assim, a gente vai fazer 3 podcasts, por exemplo, né? A gente vai fazer, tipo, 3 podcasts. E daí eu falo pra Bia fazer um, né? Eu falo pra Bia fazer um e tal. E muitas vezes ela não pode, é compreensível, né? Até por conta que a Bia agora tá trabalhando e tudo mais, né, Bia? Daí é foda, né, mano? Daí é foda, mas eu mudei pra caralho, velho. Eu mudei muito. Por mais que eu seja muito chato, tipo, muitas vezes. O Cauã também é bem chato às vezes. Se alguma coisa, ele muda. É, 15 áudios. Oh, meu Deus. mano, é pior que assim, é que o tempo inteiro muda, né, Cauã? O tempo inteiro muda as coisas, né? O tempo você inteiro tem uma muda. ideia? Acabaram de me enviar mensagem falando que uma menina falando que não vai poder participar da entrevista. Eu já comecei a ficar meio com a mão aqui, mexendo, meio nervoso. Acabou de chegar a mensagem aqui que eu quero fazer uma entrevista. Uhum. E, Eu te entendo muito bem. Antes da gente gravar a entrevista, um médium que ia gravar o podcast, também fez isso. E daí eu pensei, caralho, mano, caralho, será que agora o podcast agora vai acabar? Será? Daí já começa a pensar muita coisa, sabe? Daí eu penso, caralho, quem vai ser o convidado do mês que vem? Cacete, mano, não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém, fudeu agora. É sempre assim, mano. Daí agora eu tô procurando um convidado pra caralho pro mês que vem, sendo que a gente ainda tá na segunda semana. Tá ligado? Daí é foda. Mano, só pra ter uma ideia, eu tenho uma lista de pessoas pra convidar que já garante 6 meses de podcast, tá ligado? Nossa. Por conta que tem que se preparar, né, Carlota? Tem que se preparar, né? é, Daí é foda. Tá, a gente vai fechar por aqui. Vocês querem divulgar alguma coisa? depois você põe meu livro lá. O link do meu livro lá. Você viu meu. Ah, eu ia te perguntar sobre o livro. Primeiro eu ia te perguntar, tu pensa em fazer algum livro, mas tu já me respondeu agora, então, como é que é o livro? Como é que é o seu livro? O que eu tenho é de poesia que eu escrevi aí. Mas eu escrevo o livro com aluno, né? Eu escrevi com 2 amigos ano passado. Esse ano eu quero escrever com mais 2 ou 3 também e publicar esse livro. Da hora, mano. E você não acha que é mais complicado fazer com aluno do que fazer sozinho? Mas vale a pena, porque algum aluno ele tem a chance, ele tem a vontade de publicar um livro, que nem eu, pô, eu tinha a vontade de publicar um livro. E eu conheço os alunos que quer publicar um livro também, e eu fazer um livro com ele, e ele ter o livro impresso na mão, é bacana isso aí. Ah, da hora, mano. Da hora. E você pretende vender esse livro dentro da escola? Será que a escola permitiria? Eu acho que permitiria sim. Mas aí é eu que tinha que fazer uma compra de livro para ir vender, né? Mas, ultimamente, né? Aonde que nós tira dinheiro? Não tem como. Ah, sim. Ou tu poderia passar em sala e falar: vocês querem comprar meu livro? Por favor, colegas, me deem um segundinho para ouvirem um pouco da palavra do Cauã. E daí
Quem aí quiser um livro aí. Sim, seria foda. Você bate lá na porta, daí a pessoa atende, você tá lá com um livrinho assim, daí você fala, por favor, senhora professora, você me permite falar com a sala de aula um pouquinho? Olá, colegas alunos, vocês querem ver um pouquinho do meu livro? Não, eu acho que ficaria meio chato já também. Nossa, ficaria horrível. Então, Cara, então é isso, mano. Ô, Camille, você quer divulgar alguma coisa? Ah, meu Deus. Ai, que susto. Eu tô aqui ainda? Tá. Ah, tá. Não, acho que não. Acho que só se você puder colocar o Instagram do jornal, que é @quincasborba, só pra gente ter mais, assim, uma visibilidade, né? Uhum. Então é isso, cara. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado por terem participado e até mais. Tchau. Obrigada. Tchau. Muito obrigada, gente. tchau. Tchau, Tchau. tchau.